boa tarde, boa noite quase, né? A gente já está aqui no finalzinho do dia. Obrigado aí, Fábio, pela introdução. Bem, eu acho que muitos de vocês conhecem a Infracommerce. Agora, oficialmente, um grande parceiro da Abade aí com o Abastece Bem, que é o Marketplace B2B para o setor atacadista e distribuidor. Eu sou responsável dentro da Infracommerce hoje pela diretoria de Client Success, B2B. Então, a gente está focado justamente nesse setor, com indústrias e distribuidores atacadistas. E também estou responsável pela gestão de todo o canal Abastece Bem, lá do nosso lado, em parceria aqui com a Abade. Bem, a gente vai bater um pouquinho de papo, não vou ficar entrando muito em merchan, não é isso. A ideia é a gente discutir uma ideia aqui sobre o que é o Marketplace B2B e como que ele realmente pode trazer uma alta performance para esse setor, né, que com certeza tem o seu peso com bastante escala no Brasil para a nossa economia. Se não me engano, vocês representam aí já 5% do PIB, aí, com o valor que vocês movimentam, né, e a gente quer ajudar cada vez mais esse setor se digitalizar e trazer ainda mais ganhos, não só para a própria companhia, mas também para os clientes, né, que a gente serve diariamente, que é a cadeia varejista do Brasil. Então, vamos lá. Bem, eu vou dispensar a introdução, o Flávio já fez ali muito bem. E o nosso papo vai basicamente passar por esses 6 pontinhos aqui. O mercado B2B, digital, como é que ele está hoje, quais são as tendências, por que o Marketplace, pilares da digitalização, omnicanalidade, vendas digitais e personalização. Vamos lá. Então, primeiro ponto, vamos pular aí um pouquinho para o mercado, vamos falar como é que está esse mercado. O e-commerce está crescendo mundialmente, isso ninguém tem dúvida, né? Por ser tendência mundial, né, a gente vê aqui que só no varejo, as vendas do comércio eletrônico já representaram 19% de todas as vendas do varejo no mundo inteiro. Ou seja, a fatia, né, do retail já está bastante digitalizada, tem oportunidade aí. Mas quando a gente olha para números de B2B, a gente está falando de uma escala muito maior, volume muito maior, e um setor que tem muito mais nuances, né, necessidades customizáveis ali no dia a dia de atendimento do que o retail. O retail tem, sim, suas vertentes, mas você aplica uma solução, aquilo vai em massa. Para o B2B, não é bem assim. Servir um varejo é totalmente diferente de servir uma farmácia, por exemplo, um bar, uma lanchonete, né? Existem suas diferenças. Então, quando a gente olha para o B2B, nos Estados Unidos, a gente já tem aqui um crescimento de 10%, tá, em 2021, batendo 1,39 trilhões em e-commerce B2B, comparado com 1,26 tri em 2019. Ou seja, crescimento bastante proeminente. Na China, a gente já está apontando para 2,1 trilhões de vendas no e-commerce em 2021. Então, 2 mercados massivos, gigantes, e que têm suas características próprias, mas muita similaridade com aquilo que a gente vive aqui no Brasil, que é um país de dimensão continental, assim como são esses 2. E o mais interessante é pensar que o B2B, de acordo aí com a Forrester, vai chegar a 6,7 trilhões de dólares no mundo no final desse ano, que é 2 vezes maior do que o mercado de e-commerce B2C. Ou seja, a gente está falando de um potencial aqui de venda online 2 vezes maior do que o mercado de retail, que é tão famoso no mundo inteiro. Todo mundo fala sobre o retail, mas por que as pessoas não estão falando sobre o setor atacadista, distribuidor, e falando sobre a necessidade de atender o business to business? Bem, o e-commerce B2B ele ainda tem uma penetração muito baixinha, tá? E ele vai crescer ainda muito nos próximos anos. Quando a gente olha aqui o comparativo do B2C, né, a gente está olhando aqui para o Brasil 1,3 trilhões do varejo total e a gente ainda movimentando mais ou menos 107 bilhões no e-commerce brasileiro na cadeia de retail. Isso, né, para fim de comparativo, é 8,2% aí da cadeia digitalizada no retail, no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente já pula para um share de 15,2% e na China a gente já está chegando nos 27,3%. Aqui eu fiz até um comparativo com o tamanho do setor, a Abade aqui no meio em verdinho, para a gente ver o tamanho da oportunidade que existe somente no mercado B2B
como um todo, mas também aqui dentro da Abade, né? Quando a gente olha aqui para o B2B, a gente está falando de 2 trilhões de reais em vendas B2B no Brasil, anualmente. A Abade, com seu último resultado aí, chegou a mais ou menos 288 bilhões, e a gente tem aqui o e-commerce já transacionando mais ou menos 40 bilhões de reais. Então, no Brasil, a gente está falando de 2% de penetração contra, se a gente for olhar aqui para o varejo, 8,2%. Ou seja, tem muita coisa para fazer. O mato está muito alto, como diria a expressão popular. Nos Estados Unidos também a oportunidade é muito grande, 9% de penetração, e no Japão, 23%. Então, gente, tem bastante coisa para a gente fazer aqui. A gente ainda tem bastante coisa para aproveitar e ver como é que a gente penetra esse mercado cada vez mais. Bem, esse crescimento está ficando cada vez mais notório, especialmente com o momento que a gente viveu com a Covid. Aqui tem os dados da McKinsey bastante interessantes. Se a gente olha aqui para a questão de evolução de receita antes e depois da Covid, tá? Para o atendimento de pequenos e médios negócios de forma digital durante a Covid-19, só em e-commerce a gente teve um salto de 7%, saindo de 17 bi para 19, e no atendimento remoto, saindo de 11 para 19 milhões. Ou seja, 76% de crescimento. Então, só o atendimento de pequenos e médios negócios no Brasil já teve um crescimento bastante importante aqui, por conta dessa aceleração digital que a Covid trouxe. Quando a gente olha para a participação total do e-commerce na receita das empresas B2B, a gente vê aqui facilmente que o Brasil se destaca mundialmente com esse período antes e depois da Covid, de como que as empresas aumentaram aí o seu share de vendas eletrônico para compor aí o seu resultado da companhia. Então, o Brasil chegou a bater 62% após o Covid de participação do e-commerce como receita nas empresas. Se a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando de 52%, e se a gente olha para a média de todos os países, 56%. Ou seja, o Brasil é uma potência digital e a gente, às vezes, nem sabe disso. Tá? Outros dados interessantes aqui para a gente dar uma olhada, né? Esse crescimento que eu falei, Matheus, você está falando de Covid, ficou fácil, né? Todo mundo foi obrigado a se digitalizar, todo mundo teve que fazer uma perninha digital, nem que não fosse tão digital assim, mas era uma digitalização, se fosse usar o WhatsApp da maneira que dava, pegar o televendas e começar a tirar pedido pelo televendas sem fazer visita, enfim, as digitalizações foram criativas ao extremo, mas a gente vê que isso não é só uma tendência, ela veio para ficar, tá? Não foi uma tendência de Covid, no caso, né? É uma tendência permanente. E por que isso, né? Quando foi perguntado aqui para as empresas, né, o que elas esperam fazer com relação à forma como elas vendem durante a Covid-19, tá? A gente pega aqui indústrias americanas e o varejo de bens de consumo, e menos de 60% dele, ou de 60% a 70%, entenderam que a estratégia para esse momento era mudar o foco geograficamente para onde não tinha risco de Covid. Quando a gente olha para a intenção de baixo aqui, que é lançar produtos ou serviços devido ao Covid-19 e aumentar o foco em sustentabilidade de produtos e serviços, e aqui serviços digitais, tá? A gente já passa para 80% a 90% da intenção. Ou seja, as empresas tiveram que mudar a forma como ela pensa no atendimento. E isso é uma transformação que vai mudar o business para sempre. Você não consegue fazer uma mudança e depois voltar atrás para o seu antigo modelo. Essas estruturas que foram feitas durante a Covid-19 dão aí um pavimento para o que vai ser um novo digital nesse mercado. E aí, quando a gente olha para esses outros dados aqui, do lado, a pergunta é, como as empresas esperam lidar com as mudanças no modelo de compra após a pandemia? Ou seja, o teu cliente, o que ele está pensando? Ele quer comprar digital ou não quer comprar digital? Ele quer comprar online ou não quer comprar online? E a gente vê um salto aqui super importante, tá? Aonde muito provável de manter por mais de um ano essa mudança na forma como ele compra, que é online, e provável de manter pelo menos 12 meses após a pandemia, a gente está olhando para um share que foi de 47 para 41 ali, no provável manter por mais de 12 meses, mas no muito provável a gente teve um salto de 33 para 50%.
Ou seja, eu estou falando que nesse somatório, 91% das empresas que compram online, tá, imaginam que vai ser muito provável ou provável que elas mantenham esse modelo de compra e de reabastecimento ao longo do tempo. Ou seja, para eles fez sentido, é algo que provavelmente vai ser perene. Ele entendeu que essa é uma solução que tem fit com a realidade dele. Bem, para corroborar mais um pouquinho, né, a América Latina é a região com maior aderência nas interações digitais em todas as etapas da jornada. Quando a gente olha para a América Latina, a gente está olhando aqui que, comparado às outras regiões, os compradores daqui, eles têm uma preferência por interações digitais em qualquer estágio da jornada. Então, olhando em azulzinho claro aqui a América Latina, a gente vê que, tanto para pesquisa, consideração, compra e recompra, ele já considera a ferramenta digital como pelo menos metade desses entrevistados já consideram a ferramenta digital para todas as jornadas como uma ferramenta que ele vai utilizar. Imagina que a gente está falando de metade dos pontos de venda do Brasil, ou pelo menos aqui do setor que é atendido, que eu entendo que é 1 milhão ou um pouco mais de 1 milhão de pontos de venda, metade deles já sacaram que eu posso me reabastecer online em todas as etapas, tanto de estou pesquisando produto, estou considerando, estou comprando, vou fazer meu repeat, vou continuar comprando. É online para eles. Outro dado interessante. Entre 2018 e 2021, o número de plataformas B2B no Brasil cresceu de forma expressiva, tá? Mostrando a evolução dessa digitalização. Então, lá em 2018, você tinha alguns setores aqui, muito liderado por algumas indústrias e distribuidores, e aqui você já tem algo emergindo aqui diferente, que são os marketplaces B2B, tá? Que nem sempre vão estar vinculados a uma indústria ou a um atacadista ou distribuidor, mas empresas que estão focadas somente em fazer essa digitalização das vendas B2B. Ali já tem o spoilerzinho do Abastece Bem, né? Mas basicamente esse número, pessoal, dobrou. E por último, né, e mais importante aqui, é entender que a digitalização ela vem para contribuir e fortalecer o ecossistema de vendas do B2B, cooperando com a força de vendas, com o RCA. Ele não toma o papel de ninguém, ele só torna essa venda muito mais eficiente, torna o papel do vendedor mais eficiente. Vou falar um pouquinho sobre isso, parece utópico, mas não é. Né? E ele torna também o formato, né, e como você vende para o seu cliente muito mais data-driven, ou seja, direcionado a dados para tomadas de decisão importantes, e você também passa a oferecer uma jornada muito mais customizada e aderente à realidade do teu cliente quando você olha para as possibilidades que a tecnologia te dá de customizar. Por fim, as interações self-service são preferidas no início da jornada. Só que o contato direto com representantes de venda pode fazer a diferença para fechar o negócio. Então, olha que interessante. Enquanto o cara está ali no momento de pesquisa, tá? Ele prefere a interação direta via mobile app, website e e-commerce, em média em 41%. Tá? O self-service, que é e-mail, WhatsApp, SMS, reunião pessoal ou telefone, 59%. Mas à medida que ele vai baixando aqui no funil, passando de consideração para compra e para recompra, essa proporção praticamente inverte. Ou seja, ele já quer fazer um repeat de compra, ele já quer ter uma recorrência onde ele não depende de uma interação humana, ele já ganhou confiança. Ele já está comprando online com muito mais tranquilidade porque ele viu que aquela ferramenta funciona. Tá? E vamos falar, então, o seguinte, né? A gente está falando de e-commerce B2B, a gente está falando de digitalização desse setor, mas por que a gente olha para o marketplace B2B como uma ferramenta de alta performance, como uma ferramenta poderosa de transformação desse setor? Bem, o caminho da digitalização no B2C, ele dá indicações claras sobre o que é o futuro do e-commerce. Né? A gente começou lá com o Submarino, que era o varejo online, depois entrou o Buscapé, que é comparativo de preços, etc. Veio a B2W, o marketplace varejista, e a gente chega no marketplace varejista completo, que é o ecossistema do Mercado Livre, que tem meio de pagamento, mais uma série de coisas. Bem, quando a gente olha ali para esse exemplo do Mercado Livre, né, é interessante mencionar o potencial que negócios como esse têm. Simplesmente, a Mercado Livre se tornou recentemente a empresa mais valiosa da América Latina.
passando Vale, Petrobras, Itaú. Esse é o potencial de um marketplace B2B. Esse é o tamanho da brincadeira, né? O valuation da empresa é outro, porque você está agregando uma série de serviços e você está trazendo muito mais valor agregado no teu atendimento e na solução para os teus clientes. Está lógico, falando de um marketplace puramente B2C aqui, que é um marketplace da Mercado Livre, mas essa tendência certamente funciona para o B2B. Por quê? Se no B2C você tem lá sortimento, com variedade enorme de produtos, múltiplas categorias e marcas, conveniência, que é a facilidade de compra, busca de produtos, entrega rápida, frete grátis, você tem preço, né, transparência nos preços, das políticas comerciais claras, informações relevantes como blogs e outros conteúdos especializados. Se você olha para o B2B, essa realidade não muda muito. Você também vai trabalhar sortimento, portfólio, mix de SKUs completo. Você vai ter conveniência, alto nível de serviço, facilidade de compra, acesso 24/7. Você vai ter preço, transparência nos preços e nas políticas comerciais claras, não tem dúvida, está olhando ali na hora, real time. Informação relevante, abundância de informações e também conteúdos especializados. E é lógico que no B2B você vai estar falando para o cara como você vai gerir suas finanças, como você faz um DRE, como você não deixa a tua gôndola ficar vazia, como que você vai trazer uma inteligência para a tua curva A, B e C de produtos lá na tua gôndola, como é que você vai trabalhar o teu markup, a tua margem, etc. Enfim, tem uma série de conteúdos que o varejo está carente para receber e muitas vezes ele não tem. Online você ganha essa capacidade. Bem, então não é muito distante dizer, né, que a consequência é que o marketplace é o próximo destino dessa digitalização do mercado B2B. Não tem como. A gente está caminhando para lá, tá? E já tem grandes blocos de marketplaces B2B se consolidando no Brasil. Como eu mostrei para vocês, que existem vários players e alguns indo à frente. O Flávio conhece bem um, que é o BIS da Ambev. Esse daí está voando. Bem, e a McKinsey realizou um estudo apontando 5 principais aprendizados para o sucesso de um marketplace B2B, que é bastante interessante. Vamos lá. Primeiro ponto, a experiência omnichannel ou omnicanal é uma realidade na América Latina e os fornecedores B2B devem guiar seus consumidores através de interações, promovendo experiências próximas a encontradas no B2C. Ponto 2. O papel de representante comercial deve ser redefinido para ajudar o cliente na customização, negociação e as demais interações podem ser resolvidas por meios de canais digitais. Interações digitais são relevantes durante todo o processo decisório do cliente, inclusive de forma mais proeminente na América Latina do que outras regiões, como Estados Unidos e Europa. Qualidade não é negociável, tá? A experiência do usuário ela precisa ser excepcional e as informações devem estar disponíveis de forma detalhada e clara. E por último, mas não menos importante, existe um prêmio para quem dominar esse espaço. Canais digitais excelentes levam a maior fidelização na relação entre fornecedores e clientes. Então, daqueles dados que eu trouxe da McKinsey, essa é a conclusão que eles tiveram nesse estudo feito aí em 2020. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre, a gente falou um pouquinho do mercado, a gente falou que a tendência é o marketplace, como ele está crescendo, se desenvolvendo, mas como isso funciona? Quais são os pilares, né, para a gente transformar isso em realidade e realmente executar como a gente tem aqui o objetivo de executar junto à BAD, por exemplo. A gente pode resumir aqui de forma muito simplificada 3 potencializadores aí de rota digital B2B. Tá? Os 3 grandes pilares: omnicanalidade, vendas digitais e personalização. Tá? E a gente vai passar um pouquinho por cada um deles aqui. Omnicanalidade. A gente sabe que ter um site hoje é coisa trivial e tem muita gente para montar site hoje, né? Múltiplas plataformas e opções. Mas ter um marketplace B2B possibilita você fazer o quê? Oferecer uma experiência de acordo com a realidade do cliente, né? Você tem que ofertar a ferramenta que faça sentido para as dores dele. Eu já fui em rota com o distribuidor, literalmente vender, acordei 6 horas da manhã, estava 7 horas na porta do restaurante, do varejo, e eu vi essa dor. Eu vi como é que funciona o negócio. E às vezes a gente está atrás de uma mesa de escritório pensando que
é balela, né? Que não é nada, esse pessoal que não entende de tecnologia. Não. Você tem que respeitar aquilo que está acontecendo na jornada do cliente e a tecnologia tem a capacidade de se adequar para atender aquela dor, né? O restaurante se reabastece em determinado horário do dia, o varejo vai se reabastecer em outro horário. O restaurante tem uma velocidade de reabastecimento totalmente diferente de um varejista de 1 a 4 checkouts, de 5 a 9 checkouts. Você vai ter uma farmácia que se reabastece de outra maneira, com outro mix, em outro formato. Tem um varejista que ele só recebe você se tiver agendamento prévio. Enfim, as necessidades são gigantes. Então, o Marketplace B2B, ele vai ter que trabalhar segmentação de portfólio, segmentação de preço, pedidos massivos, busca avançada, meios de pagamento, conteúdo relevante. A gente sabe que boa parte, né, das vendas tem que ser feita via um crédito. Então, esse é um dos pilares mais importantes aqui para o setor, com certeza. A gente analisa lá dentro da Infracommerce, basicamente 99% das vendas é feita mediante o crédito a prazo, o boleto de 7, 14, 21 ou 30, 60, 90, que é muitas vezes disponibilizado pelo setor atacadista e distribuidor. Como é que você facilita e digitaliza essa experiência do boleto faturado? Esse é outro ponto, né? Enfim, uma série de outras experiências aí que precisam ser consideradas. E aí é com isso que nasce, né, um marketplace totalmente integrado no ecossistema omnichannel, omnicanal completo. Aqui você tem uma pancada de coisa integrada. Você tem, desde aqui no começo, né, distribuidores atacadistas, né, chegando no retail através de um hub que ele se conecta, que pode se conectar com outros marketplaces, né, com uma plataforma de marketplace B2B, que vai ter um call center, um marketing digital, CRM, WhatsApp Business, vai ter um bot aqui dentro automatizado, desde a operação de venda, os vendedores sendo digitalizados, trazendo dado para a mão dele, para ele chegar lá na porta do varejo e fazer uma oferta que não é só aquele curva A que está com 5% de desconto, mas é trabalhar o mix, trabalhar a gôndola, melhorar a margem do varejinho para poder melhorar a margem de quem está lá atrás. Enfim, Sales Intelligence, que é todo esse componente de dados que a gente fala, meio de pagamento, e a gente ainda está falando de aplicativos diversos, seja para o varejista, seja um módulo de venda para o vendedor, tudo conectado. Bem, quando a gente fala aqui de oferecer uma experiência, né, ao varejo, ela precisa ser multicanal e personalizada, né? A gente tem alguns exemplos de bots funcionando já no mercado B2B e alguns deles muito interessantes. Um dos cases que a gente observou recentemente lá na Infracommerce, somente 8% das interações feitas via bot passam para o atendimento humano. Ou seja, o bot resolve sozinho 92% das interações, sejam para venda comercial ou para atendimento, ver status de pedido, tirar dúvidas de limite de crédito, etc. A gente está falando de uma redução potencial na tua equipe de saque de 92%. Isso é automação na veia, e a gente está vendo isso acontecer de verdade, tá? Bem, bots customizados para as reais necessidades do B2B. Então, você precisa entender essa necessidade e o WhatsApp te dá uma programação muito fácil e rápida de ser aplicada. Você só precisa estar conectado e integrado na plataforma mais sofisticada e correta com as APIs. Salesbot, Customer Care, Seller Care, suporte de vendas para as equipes, etc. Tem que ter uma solução totalmente customizável em seu layout e tipo de comunicação com o varejo. Ou seja, eu não vou falar com o varejo da mesma forma que eu falo com alguém lá no B2C. Não pode ser uma linguagem sofisticada, tem que ser a linguagem que ele entende. E você tem que ter um formato aqui de acompanhamento de KPI em tempo real. E acaba que os canais de comunicação integrados trazem isso, como tempo médio de conversão, uso por hora, principais tópicos de contato, qual que é a necessidade dele, qual que é o Pareto pelo qual ele está te acionando o tempo todo, percentual de conversão por resolução de contato, etc, etc. Tá? Então, essa experiência multicanal e personalizada, ela acaba trazendo todos esses ferramentais para a tua mão. E vamos falar então um pouquinho, depois de omnicanalidade, vamos falar então dessa venda já digital. Se o Marketplace é o central dessa digitalização e o omnicanal é uma premissa super importante, ou seja, tudo tem que estar conectado, como que vai funcionar isso à Vera? Bem, o vendedor não é e nunca foi omnipresente e onisciente. Ele precisa aprimorar a eficiência dele, a eficácia dele, como qualquer setor do mercado, como qualquer pessoa no mercado de trabalho, só que para isso você precisa equipar ele com ferramentas. Como a gente falou, CRM, disparo segmentado, personalizado,
para não ser muito, para dar um pouquinho de exemplo, né? A gente trabalhou com uma indústria que atende com distribuidores farmácias e a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer o cliente retornar para comprar. No momento que a gente integrou uma base de CRM, a base de dados que a gente tinha para se relacionar com o cliente, colocou um televendas, disparo de e-mail e WhatsApp, a gente teve um crescimento mensal depois dessa instalação e dessa comunicação e as réguas bem segmentadas de 30% ao mês. Os clientes voltaram a comprar. Por quê? Porque a minha comunicação passou a fazer muito sentido, porque eu estava falando com aquela farmácia, com aquela clínica, com aquele hospital, no momento certo, com a comunicação certa e com aquilo que ele queria ouvir. Então, o CRM ele é fundamental para você conseguir ter o repeat da venda, você garantir essa recorrência. E mais, aumentar a frequência dele de compra. Muitas vezes ele não está comprando mais porque ele não sabe que tinha aquele produto, não sabe que tinha aquela condição, etc, etc. Porque coitado, o vendedor não pode ficar passando lá 5 vezes por semana. Não tem como, é impossível. Você tem rota e tem que cumprir. Esse é o potencial que você tem com o CRM na mão. Visitas físicas, né? Que é o que eu falei aqui, tem que ter, o relacionamento se constrói, a confiança se constrói no olho a olho, então isso vai existir sempre. A visita virtual, você não precisa mais ir lá. Ou você bota um bot para falar, ou você bota um WhatsApp que leva ele para um canal de contato, telefone, moleza. Em 3 interações com o WhatsApp, ele está falando com alguém para tirar uma dúvida dele. Televendas, uma equipe ativa. Bot de vendas, como eu já expliquei muito bem aqui. E a gente segue. E ferramentas, treinamentos e novos perfis têm que ser aplicados aqui para apoiar o vendedor a evoluir no papel dele de consultor. Ou seja, eu quero fazer com que esse cara seja o mais ótimo possível no trabalho dele. Então, eu vou pegar um vendedor que muitas vezes é muito mais relacional, mas que tem limitação física, baixo nível de informação, dado limitado, foco em baixo custo, né, e pensamento de curto prazo, que é, vou bater a meta do mês, bicho. Eu tô correndo atrás, vou vender só produto de curva A. Muitas vezes essa é a realidade do RCA. Quando você olha para o consultor, né, ele é um cara que vai ter dado na mão, ele vai ser mais analítico, ele vai pensar em performance e eficiência, porque os KPIs, os OKRs que você tem na tua companhia já mudaram, você não vai trabalhar mais só com a meta de venda, você vai trabalhar com outros KPIs que vão estar linkados aqui na jornada digital dele. Conteúdo e conhecimento, jornada e experiência, metrificada, ou seja, ele sabe por que ele está visitando aquele varejo, por que ele vai visitar, quando ele vai visitar e o que ele tem que vender. E eficiência e tecnologia, ou seja, é um aplicativo na mão que vem com uma sugestão de pedido já para aquele perfil, para aquele CNPJ, naquele dia, naquele horário, com todas as condições do dia. Enfim, as possibilidades são endless. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de positivação mensal, ticket médio, custo e venda. Olha que interessante. Para ser bem também, cravar aqui algumas coisas. A positivação, normalmente, o ticket médio aqui, né, triplica mesmo quando a gente está olhando para uma base que o cara só comprava online e ele passa a ter uma jornada on mais off. Tá? Eu não estou falando aqui que o on sozinho faz ele triplicar a venda dele. Mas o fato dele ter um canal 24 horas por dia ligado, 7 dias por semana, faz com que ele tenha mais exposição àquilo que você pode entregar para ele e vender para ele. E a gente tem visto casos, principalmente do cliente orgânico, que não tem ali, muitas vezes, o apoio do vendedor triplicando o seu ticket médio. A gente tem aqui um custo-venda que cai de 5% para mais ou menos 3% ou 2,5%. Tá? E a gente tem também uma positivação que antes acontecia com 100 clientes, agora acontece com os mesmos. Só que o teu custo de venda reduziu 3% e o ticket médio foi para 150. Estou falando de eficiência o tempo todo nessa modalidade de venda. Bem, e a venda B2B ela não pode se resumir simplesmente a abastecer o negócio. O varejo, assim como nós, consumidores finais, eu não quero mais só um local onde eu compro uma coisa. Eu quero ir para um local que tenha vários ferramentais para me apoiar no meu dia a dia. Principalmente se eu sou um pequeno negócio que está suando a camisa na Covid-19 para poder fazer o meu faturamento mensal. Então, dados, né? Recomendação de mix, inteligência de abastecimento, fomentar sell-out, uma iniciativa como o Meu Mercado em Casa, digitalizar o varejo, blog conteúdo, apoio do consultor na execução de gôndola
e em outros assuntos, serviços como crédito, programa de fidelidade, serviços essenciais para o varejo e consultoria, né, merchandising, exposição, precificação, calculadora de margem, é isso que ele está buscando. E é isso que muitas vezes a gente não consegue apresentar para ele numa visita comercial. Ele vai precisar de mais do que isso. Bem, por último e para fechar, a gente passa pela personalização. O mercado de B2B não funciona sem uma personalização. Até para dar exemplo, né? Por que uma plataforma como, por exemplo, VTEX não cola no B2B? Porque o produto dele é um SaaS que tem um core rígido, ele não desenvolve outras soluções, a não ser que seja para o core dele. E o core dele está todo voltado para a cadeia de retail. Como é que você customiza isso? Não customiza. Você tenta fazer 1001 adaptações e muitas vezes não dá certo. Não estou criticando a solução da VTEX, estou falando que o mercado digital nasceu para o retail. A gente precisa de soluções muito mais customizáveis para o B2B, porque as realidades são diversas. Eu falei aqui de cadeia de abastecimento para farmácia, varejo, restaurante, lanchonete, mas você tem fazenda. Você tem hospitais gigantes para serem atendidos que precisam de um atendimento eletrônico, ou hospitais pequenininhos. Você tem uma infinidade de pontos de venda com suas realidades, que às vezes a gente nem está tão a par assim. Bem, então personalização é chave. Né? As compras do B2B, elas quase sempre, né, ou nunca, elas nunca vão acontecer por uma vontade, e sim por uma necessidade. E essa recomendação, essa inteligência, ela tem que refletir as necessidades desse cliente. Ou seja, se ele comprou, né, talvez ele vai se interessar por esses outros produtos aqui para poder compor a linha, por exemplo, de desodorante que ele estava comprando. Né? Ou se você é um supermercado tamanho P, na região de Guarulhos, né, está na terceira semana do mês, eu vou te recomendar esse mix aqui, essa cadeia de produtos. Né? Eu vou, muitas vezes, fazer um lançamento, eu falo para a indústria, eu não preciso ir fazer um estardalhaço com toda a força de vendas para poder lançar um produto seu. Eu lanço no e-commerce, no Marketplace B2B. Lá ele vai ver esse lançamento na cara dele. Na hora que ele entrar no site, já está lá. Olha a economia que isso gera e a otimização, mas quando a gente olha para algoritmo de inteligência, de sugestão de pedido, a gente já está indo para outro patamar. É você realmente fazer um modelo preditivo onde esse cliente se sente suportado o tempo todo naquilo que ele tem que comprar, baseado não só no histórico dele de compra, mas também baseado naquilo que é importante para ele comprar e que aumenta a margem dele, aumenta a sua margem. Né? Enfim, tudo isso vai agregando valor para essa experiência no B2B. Além disso, a experiência faz parte da necessidade para atrair um comprador, né? Até esse mundo digital que para ele é tão desconhecido. E além da comodidade, simplicidade e toda a facilidade que você quer oferecer para ele, a gente tem que pensar em múltiplas formas de atendê-lo. Por exemplo, um blog com conteúdos especializados, como é aqui o caso da loja do varejo da Coty. Mas você também pode falar de muitas outras soluções. Você pode falar de consultoria de operação, como é que está o consumo de eletricidade dele, como é que está o layout da loja dele. Para quem não conhece, o Alibaba faz isso exatamente lá na China com o Linxongtong. Ele compra varejinhos pequenininhos, repagina ele inteiro, dá ferramental tecnológico, integra o estoque dele no abastecimento dele. O cara não precisa se preocupar com absolutamente nada. Ele tem RP já integrado, com sugestão de pedido para ele fazer naquela semana. Inclusive, muito interessante, vai um consultor lá uma vez por semana e fala assim, ó, essa gôndola sua que está aqui, você devia estar com ela aqui, que vem, sei lá, salgadinho. Por quê? Porque aqui é uma zona universitária, a média das pessoas aqui é de 20 a 25 anos e eles compram pra caramba e você está botando esse negócio lá no fundo da tua loja. Vamos trazer para cá. É nesse nível que o Linxongtong já está lá na China e a gente está começando a entrar nesse mercado e fazer algumas coisas ainda muito POC, mas estamos fazendo já aqui no Brasil. Pacote de benfeitoria, como eu falei, seguro, que é um negócio super importante para o varejo, muitos deles não têm. Contabilidade, né? Você tem um poder de negociação como atacadista distribuidor com uma seguradora muito maior do que o varejinho pequenininho. Por que você não faz um JV ali com essa seguradora e sai revendendo para todo mundo através dos teus consultores de venda o seguro para aquele cara? É outra linha de revenue. Dá para pensar. Digital, você ganha muito mais escala. Né? O cara consegue escolher o pacote dele. Ó, sou um varejo de tal tamanho, assim assado, meu estoque vale mais ou menos tanto. Fechou ali na plataforma mesmo o seguro dele. Maravilhoso. E também podemos pensar no mais convencional, trade marketing, material de trade, merchandising, disposição, lâminas, enfim, uma série de coisas
tudo de forma digital. Ele precisa de algum expositor novo que ele não tem na loja dele para vender determinada SKU, ele vai online, compra, encomenda, chega junto com a mercadoria dele. E pronto, ele está pronto, já está com o setup dele feito, ele vai embora. E por último, né, e para concluir aqui com vocês, que eu já sei que eu já passei do tempo, uma experiência personalizada que coloca o cliente no centro das suas soluções é chave para oferecer um excelente nível de serviço. Esse aqui é um estudo feito pela Kellogg Business School nos Estados Unidos, tá? Onde ele fala sobre a importância do nível de serviço no engajamento e fidelização do cliente de forma online. Quando a gente olha para soluções passadas, a gente via que o fornecedor ele sempre propunha uma experiência integral para o cliente. Ele não pensava no que o cliente estava querendo. Ele vinha, definia qual que era a jornada. Cara, meu amigo, engole isso daí. Aceita que dói menos. Isso gera engajamento? Depende. Talvez com muito incentivo na força de venda, muito incentivo de merchandising, de desconto, pode ser que funcione. Mas não é sustentável. Você vai para um modelo híbrido ali no meio, que é o fornecedor desenha algumas soluções, mas ele também deixa o cliente participar de alguns pontos da jornada. Ele pega feedback. Esse cenário já muda muito. Mas o cenário ideal é 100% da personalização. É o quê? O fornecedor, né, ou marketplace B2B, provê uma série de opções de serviço, permitindo que o cliente tenha uma experiência totalmente personalizada. E aí a gente está falando em nível CNPJ. Para você é diferente daquele, né? A plataforma ela se adequa à tua realidade o tempo todo. E para concluir esse estudo da Kellogg Business School, ele elencou aqui 4 melhores práticas para a experiência do usuário. Primeiro, você tem que ter um mapa de jornada claro e objetivo, não pode ser complicado. Múltiplos canais de integração, ou seja, ele não vai conseguir comprar só pelo e-commerce B2B, ele vai pegar um app que está integrado, ele vai falar com o WhatsApp, ele vai falar com alguém que vai vender para ele, o bot vai vender para ele, enfim, infinitas possibilidades. Experiência personalizada, que eu já bati bastante nesse ponto, e acessibilidade a conteúdos relevantes. Ou seja, tudo que a gente falou aqui hoje, esse estudo resume exatamente nesse papo extenso que a gente teve hoje. Precisamos focar nessas melhores práticas de experiência do usuário para que esse marketplace realmente se torne essa ferramenta de alta performance que a gente está buscando. Pessoal, encerro aqui. Sei que eu estendi um pouquinho, agradeço a oportunidade. Eu não sei, Flávio, se você vai querer abrir para perguntas aí. Estou disponível. Matheus.